Eu estou aqui para contar a história dos acontecimentos de São Caetano do Navio. Tenho mostrado as histórias do passado e mostrando tudo o que aconteceu. Esse caminhozinho que você está vendo aqui, ela é uma estrada que era um caminho na época passada. Tem-se a história que aqui, antes de existir as casas aqui já era um caminhozinho de passagem de pessoas que viajavam de estado para estado e de outras cidades que existiam no passado, há 200 anos atrás. Aqui, nesse local, em 1927, aconteceu um episódio, uma história. Em 1927, aqui, esse lugarzinho chamado São Caetano do Navio, ele já existia. Só que ele existia com poucas casas. Na Paraíba, eles passaram também pelo Juazeiro, né? No Ceará, Juazeiro do Padre Cício. E de lá eles seguiram em direção a João Pessoa. Chegando lá na frente, eles desviaram o caminho, essa coluna Preste, acompanhado com Luiz Carlos Preste, que queria, na época, se candidatar a presidente da República. E ele, para conquistar, no lado do exército, se rebelaram, né, contra os poderismos, e então ele saiu, muitos oficiais, e saíram andando de estado em estado, conquistando as pessoas para, para o seu domínio. E então, nesse momento, ele passou por vários estados. Quando chegou na Paraíba, cruzou para Pernambuco e seguiu em direção ao Recife, aonde ainda chegou até Buíque, Pernambuco, próximo a Arco Verde. Lá eles desistiram. E aí o governo de Pernambuco, temendo essa coluna Preste, que era conhecido como os revoltosos, eles mandaram um caminhão de soldados com a intenção de impedir deles seguir até Recife. Mas o que aconteceu? Esse caminhão de soldado, quando chegou em Buíque, eles já tinham voltado. E eles acompanharam ele e chegaram próximo à Custódia, um lugar chamado Apitombeira. E lá foi aonde encontraram a coluna Preste. E a coluna Preste, por não gostar da atitude, matou esse caminhão de soldado. Era caminhão pequeno naquela época, porque naquele tempo não tinha mais caminhão grande. Era caminhão de andar com 10 pessoas, 12 pessoas, chamava caminhão. E entre nesses soldados que eles mataram lá, que Luiz Carlos Preste, em uma entrevista, não falou desse passado. E então, quando mataram os soldados, esse ficou baleado. E ia ser também assassinado. Mas o que aconteceu? Ele clamou, falou que tinha um desses companheiros dele, que era parente dele, era primo dele, e esse primo dele vinha, realmente era oficial, e então salvou a vida desse primo dele. Esse soldado chamava-se Bevenuti. Eles trouxeram ele para aqui, para São Caetano. A coluna Preste passou por esse caminho, vieram dormir aqui em São Caetano. E esse soldado, quando chegou aqui, ele, baleado, naquela época não tinha médico por aqui, e aqui nesses torrões dessa casa, aqui os torrões da casa, eles deixaram ele nessa casa aqui, para ser cuidado. O soldado Bevenuto. Aqui você vai encontrar, tem uns torrões aqui. Essa casa aqui era a casa do finado Isídio Farias. Isídio Faria, pai de Sebastião Isídio. Ele morava aqui nessa casa. E aí a dona Florisa,
que era a mãe de Sebastião Isídio, ficou com esse soldado e durante 90 dias curou ele, as feridas dele e emendou uma perna que estava quebrada. E aí esse policial ele foi levado até Flores, que tinha o trem, e de lá em Flores ele viajou de volta para Recife. Foi o único que escapou dessa emboscada. É o Riacho do Navio, passa aqui nessa roça. Eles acompanharam o Riacho do Navio e foram seguindo o Riacho do Navio, foi o destino deles. Porém, quando eles chegaram aqui, eles encontraram o velho mestre Elias, trabalhava nessa roça. E eles, como andava de burro, viram um burro muito bonito aí, um cavalo, não era nem um burro, era um cavalo do velho mestre Elias, e carregaram esse burro, esse cavalo, com sela e tudo. Vieram buscar a sela que estava aqui, na casa do seu sogro, e levaram, deixaram o velho mestre Elias sem nada. Coitado, era o que ele tinha. E foram embora. Mas antes deles carregarem, o velho mestre Elias estava aqui trabalhando nessa roça junto mais Ancilon Ferreira, que era seu concunhado. E Ancilon Ferreira pediu a esse cabra que andava nos revoltosos, né, que era um dos oficiais que andava com a coluna Preste, pediu a ele para não levar o cavalinho do meu pai. E ele entendeu mal e fez com que Ancilon Ferreira ficasse mais de 2 horas debaixo de ordem, sentado no chão, e ele dando a entender que queria fazer o mal a ele, mas depois soltou. O que aconteceu? Aqui ele deu muitos prejuízos. Esse pessoal precisava de comer, precisava de beber, tomar café e dormir. Então eles saíram aqui por esses lugares onde achava um boi, eles atiravam, matavam, tiravam o couro e faziam o churrasco. Deu prejuízo a muita gente de um dia para outro que eles ficaram aqui. Aqui nessa mesma casa tinha um silo de milho. Eles derramaram o silo de milho para dar comer aos animais deles. Tudo isso dando prejuízo, sem pagar nada. E aí foram embora no outro dia. Quando passaram em Betânia, na direção de um povoadozinho chamado Remédio, aconteceu que existia aí um grupo de cangaceiros, que o Luiz Carlos Preste fala na sua entrevista. Luiz Carlos Preste era um homem mais fidalgo. Nessa noite ele dormiu na casa aqui de Teodoro Branco, porque naquele tempo as dormidas não tinham cama. E Teodoro Branco era um homem mais com condições, é uma casa que tem ali na frente. E ali ele tinha cama de couro, que era a cama do luxo da época. E ele dormiu lá, junto com outros oficiais. E a maioria desses oficiais, por não ter dormido onde dormir, dormiram na calçada das casas aqui. Passaram a noite. E assim foi o que aconteceu. Prezado amigo, São Caetano do Navio é a terra aonde mais se junta a história do Brasil e a história que aconteceu na época. Por aqui, nessa estrada, passaram Luiz Gonzaga, Rei do Baião, 3 vezes. E Lampião, várias vezes. E passou a coluna Preste uma só vez, quando já iam saindo de Pernambuco, entraram na Bahia e foram embora. E quando chegaram em Minas, tiveram a resistência em Monte Claros. Aquela cidade teve mas não deu em nada.
mas eles passaram por aqui. A todos vocês, estamos aqui aonde morava Exídio Farias, o pai de Sebastião Exídio, e Dona Florisa, essa que cuidou do soldado chamado Benvenuto. E o povo então nos recebeu com grandes festas, né? E já a impressão que se tinha de que já estávamos até no poder, porque já vimos pedir emprego, né? Quando vem pedir emprego é porque parece que já está muito forte, né? Atravessamos o Maranhão, Piauí, né? Cercamos Teresina, porque tinha uma tropa no sul do Piauí, comandada por um chefe de polícia do Piauí. Essa bateu em retirada, saiu correndo e nós saímos atrás. Ela só parou em Teresina, nós fomos a Teresina, não pensávamos atacar uma capital de estado, porque nesse momento que atacamos Teresina, cada soldado nosso estava com uma média de 2 tiros, não tinha mais do que isso. Depois saímos aí com mais munição do que quando iniciamos o ataque. Saímos do Piauí, atravessamos o sul do Ceará, entramos aqui no Rio Grande do Norte, atravessamos a Paraíba, fomos a Pernambuco, atravessamos o rio Pajeú, que estava seco. Era esses rios do Nordeste, né? Dava val, passava, era a pé mesmo, de aval passamos, né? E lancei uma vanguarda bem montada em direção a Recife. Essa vanguarda foi comandada pelo tenente Ari Salgado Freire, o capitão Ari Salgado Freire, e foi até Buíque, a 300 quilômetros ainda de Recife. As margens do Rio São Francisco é onde acontece o encontro ou o desencontro com o Lampião? Aí foi, nós não encontramos o Lampião. É sabido que o Flório Bartolomeu não foi propriamente o padre, né? Deu uma patente de capitão e deu armamento Mauser e munição a ele. Nós atravessamos a região mais frequentada por ele, que é o Riacho do Navio, que é um riacho logo depois do Pajeú, na direção do litoral. Tem uma música do Luiz Gonzaga exatamente sobre isso. Aí tivemos um choque com um grupo cangaceiro, mas não podemos afirmar que foi Lampião. Sim. Quando ele percebeu que a tropa não era dos macacos, da polícia, eles cortaram e foram embora, não quiseram, não mantiveram o contato, nem houve combate, nem houve nenhuma morte aí. Foi o único contato que tivemos assim com cangaceiros, foi esse aí, no Riacho do Navio. O senhor acha que na Caatinga do Nordeste, no sertão, o grande inimigo da coluna foi o padre Cícero? Não, eu acho que não. Ele não foi. Quando nós passamos a primeira vez, o padre Cícero estava contra nós, sem dúvida alguma, né? Ele não queria nem nos receber. Mas quando voltamos, ao contrário, ele mandou pedir para conversar conosco. Nós é que não fomos lá porque achamos que não era diplomático, não era útil naquele momento irmos conversar com ele, tanto mais que ele estava a favor da anistia, de acabar com essa luta armada, etc. Era a posição dele e estava disposto a nos receber. Essa é a informação fiel que eu tive de pessoas sérias quando nós passamos de volta. Não passamos no Ceará.